Olá, seja bem-vindo a mais um Tel Media Cast, um programa gostoso aqui de um bate-papo, onde nós conversamos sobre vida e fé para a glória de Deus, com diversas áreas de atuação, você sabe, convidados diferentes. Eu vou dizer para você, para mim é sempre muito precioso aqui, você que nos escuta, espero que goste também, mas é sempre muito precioso. Às vezes nós falamos de áreas técnicas, de áreas de trabalho variados, acadêmica, a vida acadêmica, etc. Hoje nós temos alguém que vai falar mesmo sobre um trabalho missionário e vai ser muito interessante, tá? Mas você espera um pouquinho, temos uma vinheta, já já nós voltamos. Então, estamos de volta nesse dia especial. Eu estou aqui com o meu co-host. A primeira vez que me chamaram de co-host, eu não sabia o que significava isso. Daí eu tive que ir, né? Então, mas aqui o Pablo está comigo. Então, hoje, prazer, Pablo, você está conosco mais uma vez aí. Uma benção estarmos aqui para conversar sobre essa questão estimulante. É um assunto importantíssimo, né? Porque vamos falar de uma coisa, de um trabalho que é feito com pessoas que nós temos visto muito por aí. Às vezes a gente fica com vontade, o que eu faço, o que eu não faço? Está comigo o pastor Daniel, ele vai se apresentar melhor daqui a pouquinho, mas ele trabalha com as pessoas em situação de rua, não só com isso, também tem trabalho com crianças, mas ele vai contar um pouquinho mais. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Fiquei preocupado agora, que você, né, na introdução disse que traz cientistas, pessoas do meio acadêmico. Talvez eu não esteja chique, tão habilitado para estar aqui nessa mesa com vocês, mas eu espero que realmente esse conteúdo possa agregar valor e conhecimento a quem está nos acompanhando. Quando aqui. Você fala uma coisa dessa, eu lembro daquela menininha lá com o Naaman, sabe? Ninguém sabe o nome da guria. A guria fez um trabalho, falou com ele do profeta. Ela tinha tudo para odiar o Naaman, para nem... Que morra, acabou com a minha família, eu estou de escravo aqui. É verdade. E tal, fez aquela obra, você conhecemos na Bíblia. Como é que é o nome dela? Não está escrito, então não tem essa, tá? Nós estamos trabalhando essa é com uma o das Senhor, personalidades que no momento oportuno eu quero conhecer e saber o nome. Menina, tu foi ousadíssima, influenciou gerações pós você. Isso mesmo. Mas, pastor Daniel, aproveitando, dá uma explicada melhor para as pessoas da sua vida. Você estava me contando aqui antes de começar que, graças a Deus, você veio de uma família evangélica, você desde avós, pais, mas um pouquinho, não é a biografia, que você não vai ficar no programa só falando sobre isso. Tem 40 minutos aqui pra então, gente... 40 dos 50 minutos. Aí sim o negócio vai ficar ruim. Mas eu tenho um baita privilégio de já ter nascido nesse ambiente, no contexto de igreja. Meu avô, pastor Beltrão, talvez alguém aí o conheça. Ele teve um ministério itinerante que viajou muito, principalmente pelo estado de São Paulo, contando o testemunho dele. Ele era um palhaço de circo e se tornou um missionário itinerante. Meu tio, pastor também, e eu sou, portanto, a terceira geração de pastores. Hoje já faz 17 anos que eu sirvo na IA Church, antiga Igreja Batista Palavra Viva. O nosso pastor presidente é o apóstolo Lamartine Pozella, e eu estou ali debaixo de dois macro-ministérios, né? De missões, sou pastor de missões da igreja, junto com outros dois pastores, pastor Edmilson e pastor Lucas Wagner e pastora Carolina, e também no cuidado interior, porque eu coordeno ali um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, um ministério chamado Reviva, que tem, inclusive, uma transversalidade com esse trabalho com a população em situação de rua. Então, resumindo, nós temos alguns projetos ali, um projeto que se chama Conversadoria, esse dialoga diretamente com essa população em situação de rua. Ali nós estamos na região do CEAGESP. Porque tem muita gente que exatamente. Tá lá procurando alguma comida, algum resto de comida, qualquer coisa Exatamente. Então você tem ali uma cena de uso de drogas, pessoas, né, que, portanto, estão em situação de rua, e graças a Deus, como igreja, a gente tem procurado ser uma resposta para essa questão no nosso entorno. Então, muito conexão também com ministérios no centro da cidade, que atuam ali na região da Cracolândia também, na Luz, né? Faço parte de um movimento chamado Rede Social do Centro, que une muitos atores em torno dessa temática, e é um movimento muito interessante, porque ele é aberto, é um movimento laico, portanto, mas ele é
coordenado, dirigido, fomentado, porque não existe uma hierarquia em rede, por líderes cristãos. Então, tem o pastor Daniel Keck, eu também, e outros líderes de missões ali no centro. O pastor da Primeira Igreja Batista acho que participa disso, não é? Não, hoje não. menos, mas sim, a PIB recebeu porque eles estavam bem no coração da história, né? Exatamente. Durante muito tempo, as reuniões da rede aconteceram lá nas instalações da PIB. Esses trabalhos que o senhor com o senhor está envolvido, eles acontecem de que maneira? Eles semanal, mensal? Como é que é o trabalho? Então, esse projeto, e aí eu vou contar uma historinha que antecede a ele, que eu vou falar especificamente agora da conversadoria. É um trabalho perene, certo. Todos os dias. É diário. Claro, as pessoas na rua diariamente. Isso. Exatamente. E é bem interessante, porque nós já fazíamos um trabalho voluntário ali, como igreja, em atenção a essa população, através de um dia que nós chamamos de Dia de Ação Social, que acontece nas nossas instalações mesmo, e que a igreja oferece vários atendimentos, principalmente na área médica. Ele nasce primeiro como clínica médica, a pastora Anaísa, que coordena essa área, inclusive, e depois for aumentando o leque de atendimentos, então não fazia mais sentido dar esse nome, né? Clínica médica apenas, e virou o Dia de Ação Social, porque tinha orientação jurídica, orientação financeira. Corte de cabelo também? Tudo. Vários serviços, né? Uma vez por mês. Certo. E aí, todos os anos, no aniversário da igreja, nós levamos esse mutirão de atendimento para a rua. Como uma forma de tirar a igreja do seu espaço, servir a comunidade, ser vista ali também. Não que na igreja não estivesse servindo, serve também. Mas é um ato simbólico, é um ato também... A igreja é muito grande, muita gente não é do bairro. Então, é uma oportunidade também de mostrar o rosto das pessoas, as nuances do bairro, tudo que acontece ali para a membresia. E aí nós deflagramos esse grande mutirão que já está na sua 10ª edição. Então, cortando lá para frente, tem uma pequena empresa lá no bairro que se chama Votorantim, vocês devem conhecer. Uma pequenininha empresa, uma empresinha pequena. Exato, estão começando agora. E que mudou a sua vocação ali. Então, ali eles tinham uma operação de concreto, eles tinham uma operação de metalurgia, e eles mudaram o complexo dele para outras atividades. E, portanto, mudou o perfil de público, circulação, etc. e tal. E a prefeitura exigiu que eles fizessem algumas obras ali para poder adequar, inclusive, a nova circulação. Então... Isso era pavimentação asfáltica, reforma de calçada, instalação de semáforo, rede lógica de dados, etc. e tal. Ali passando por trás do Ceasa. Exatamente. Eu lembro, já nos portões 9 e 10 ali do Ceasa. Exatamente. Eu sou paulistano. Muito bom. Eu sou paulistano, pastor presbiteriano e sou palmeirense. Então só a língua do peixe. Tava bom até aqui. Tava tudo correndo muito bem. Também sou paulistano, pastor, mas eu sou São Paulino. Eu tenho esse desvio aí. Poxa. Eu não sou presbiteriano. Vamos continuar de boa aqui. Vambora. Vamos lá, meu irmão. Vamos omitir aqui as nossas diferenças, esses detalhes. E aí, essa obra, por óbvio, ia impactar a vida da turma. O que para nós é calçada, rua, para eles é a moradia, onde eles vivem. E foi muito gratificante ter recebido o convite dessa empresa para mitigar o efeito dessas obras na vida dessa população. Porque fatalmente haveria e houve deslocamento, fatalmente eles iriam ser incomodados, né, com barulho, com o momento que a obra fosse chegar neles. E foi muito bacana a construção, o convite em primeiro lugar, depois toda a articulação que foi feita para chegar. A convidou ou a prefeitura? A Votorantim, a prefeitura exigiu a realização da obra, e a Votorantim nos enxergou como o ator para poder interagir, uma vez que a gente já tinha vínculo e uma história com essa população. Então foi muito bacana, porque vamos combinar que eles têm um instituto. Mas não é a vocação da Votorantim. Sim, eu tô dizendo que eles não façam. É que eu tô dizendo assim, do ponto de vista técnico, talvez eles tenham até pessoas muito mais capacitadas do que nós, mas entenderam que nós tínhamos vínculos, somos do bairro, e
quando foi deflagrada a obra, fomos nós que interagimos ali com essa população. Então, qual eram as preocupações? Acontecer a mesma coisa que acontece no centro, quando tem qualquer tipo de movimento, né? Então, sempre tem, infelizmente, a atuação da polícia, aquela coisa. E nada disso, graças a Deus, aconteceu. Então, nós interagimos diretamente com essa população e também com as comunidades do bairro, no sentido de trazer informação de forma prévia de todos os movimentos que iam acontecer, articulação com os outros entes do poder público, assistência social, saúde, segurança pública, todo mundo em linha, sabendo tudo que ia acontecer. Então, todas as informações ali estavam chegando a todo mundo ao mesmo tempo, e principalmente aos afetados pela obra, e especialmente a população em situação de rua. Nós chegamos também com um cardápio ali para que eles pudessem ser alocados, né, no momento em que a obra chegasse neles. Então, muita gente aceitou o acolhimento nos próprios equipamentos públicos, os albergues. A ter gente dentro da igreja dormindo lá, ou não chegou? Não chegou a isso. Mas muita gente foi para os albergues que nós temos no bairro. Muita gente restabeleceu o vínculo familiar. Beleza. Fez contato com a família, voltou para sua casa. Alguns encaminhamentos também para emancipação através do emprego, e aluga o seu espacinho e por aí a vida segue. Na vida social de novo. Exatamente. Nós não temos, mas temos muitas parcerias com comunidades terapêuticas para o tratamento de dependência química. Então, no primeiro momento foi um número até bem expressivo. A gente está falando ali no perímetro em que a obra aconteceu, de um universo de 150 pessoas aproximadamente. Nós tivemos num range de 9 meses, uns 80 encaminhamentos para internação, e continuamos ainda fazendo esse movimento. A rua é muito dinâmica. Se você for lá, você vai continuar vendo o número expressivo de pessoas. Então tem um turnover também, de gente que chega, gente que sai. Mas, graças a Deus, a gente tem o privilégio de estar à frente desse trabalho, e muitas vidas têm sido encaminhadas para a ressocialização. Quem está lá tem sido tratado também na garantia dos seus direitos fundamentais, a alimentação, a hidratação, enfim, a saúde, exatamente. A gente tem tido o privilégio de, como igreja, estar à frente desse movimento. Eu usei um termo que até quando eu falei aqui agora, e eu achei que ressocialização eu usei primeiro, né? Você já usou também. Na verdade, eles têm uma vida social, né? Porque também às vezes fica parecendo que está falando de bicho, né? Ressocialização... Não foi o que você falou, foi o que eu falei. A reintrodução na sociedade como nós conhecemos. Perfeito. Porque eu sei que que pode entrar nosso, né? Quando a gente fala ressocialização. Exatamente. É complicado demais a gente falar sobre isso e não escapar alguma coisa e alguém dizer, rapaz, você está com discriminação. Não é isso exatamente. Sim. Mas falando nisto, por exemplo, aqui em São Paulo especialmente, onde começou, pelo menos assim, o termo a ser usado, porque eu me lembre, deve ter outros lugares do Brasil, é o tal da Cracolândia. Então você, quando olha Cracolândia, escuta falar, você imagina um monte de zumbi, porque estão 24 horas drogados. Eu estou falando a ideia que as pessoas têm. É um negócio quase impossível, e que você nem pode passar ali no meio, que você vai sair pelado do outro lado. Porque eles vão te despojar de todas as coisas. Eu sei que não é assim. Sim. Claro que tem riscos, claro que tem problema, claro que tem violência, não só lá e tudo mais. Agora, quando a gente fala assim de outros lugares, me parece que a Cracolândia ela tem um aspecto quase que único, né? Assim, porque é diferente do que as pessoas que você vai na rodoviária ou vai lá na CEAGESP, vai no seu onde, você vê o cara dormindo na rua, ele arranjando um papelão e tudo. Não quer dizer que não tenha droga, não quer dizer que não sejam oprimidos por quaisquer tipo de milícia, polícia, facção, qualquer coisa, né? É isso mesmo, é diferente a tônica. Você trabalha também com o pessoal do centro e o pessoal de lá, é diferente um pouco os cuidados ou não? É diferente, com certeza, porque ali a vocação, a motivação de quem está nesse espaço é o uso da substância. Então é um caso realmente que a gente chama de comorbidade social. Então, para além da condição
que a pessoa está ali em situação de rua, de vulnerabilidade social, e que normalmente, quando você vai conhecendo as histórias e se aproximando dessa turma, a maioria tem família, tem a possibilidade de voltar, não é uma às impossibilidade, exatamente, elevada, né? Não é exatamente uma questão social, ele perdeu a condição de pagar um aluguel, perdeu o emprego, ou teve qualquer tipo de intempérie e acabou caindo na rua. Não, na Cracolândia não, ele está ali pro uso da substância. Então, você fez um contraponto com quem está na rodoviária, etc e tal. Normalmente, esse público que está mais espalhado é realmente uma questão socioeconômica. A pessoa não teve mais condição, perdeu a sua casa, não teve mais a condição de pagar o aluguel. A pandemia, por exemplo, agravou muito essa situação. Então, hoje, se a gente olhar para a população em situação de rua na cidade de São Paulo, o perfil pós-pandemia é completamente diferente do que o anterior à pandemia. E eu já ouvi falar que tem terceira geração de rua. Infelizmente. Poxa. O cara saiu para a rua, ele até tinha alguma referência Infelizmente. familiar, aí gerou filhos, esses filhos nasceram na rua, viveram solto na rua, daí esses filhos geraram outros filhos. Quer dizer, tem gente ali que não sabe... Quer dizer, claro, não tem outra referência. Não tem nenhuma. Experiência de morar numa casa e tal. Deve ser uma coisa... Agora, isso é apaixonante para o cristão. Aliás, qualquer pessoa com um sentimento de humanidade. Essa questão só. Sim. Então, a gente sabe que nós temos que olhar para as pessoas ao nosso redor. É dever, o Senhor nos manda. É mandatório. E eu entendo também que é uma questão de coração, né? Porque você passar numa região dessa... Eu tinha um grupo de mulheres que eu dirigia estudo bíblico em Bauru, onde eu fui pastor, e elas, na época do frio... Porque Bauru é uma cidade muito quente, mas quando frio é muito frio, porque é chamado Terra Branca, então é muito frio, é absurdo os dois extremos, né? Então elas faziam o seguinte, chegando perto do inverno, elas compravam cobertores desses mais simples, punham no porta-malas, todas elas. Mas não é para sair, eu vou agora ali naquela rua tal para levar. Nós estávamos sempre com o cobertor no porta-malas. Passou, viu alguém assim na rua, ela parava, abria, tirava o porta-malas, dava o cobertor. É uma coisa simples, dar um cobertor. As pessoas estavam preparadas, elas estavam sempre simples, né? fazendo essa tarefa. É porque daí você fala assim, eu dou para ele, mas amanhã ele deixa lá na rua, fica lá entulhando. Por que eu fico dando cobertor para ele? Sim. Você já escutou isso? É claro. Sim, isso no que diz respeito à cobertura, à roupa, à alimentação, a uma série de outras coisas. Que você deu pra ele. Exato. Por que você não oferece uma oportunidade de trabalho? Dá uma enxada para ele carpir uma roça. E em Bauru isso faz sentido, inclusive. Aqui essa fala não se encaixa muito. Mas junto a isso, deixa eu aproveitar. Como que a igreja, o senhor falou que a igreja se envolve, obviamente, com esse trabalho. E como que a igreja, assim, está engajada nisso? Existe uma amplitude, uma extensividade das pessoas da igreja, da tua ou de outras igrejas? Elas realmente estão lá com o coração? Ou elas... Como é que é o público, assim, que se envolve com isso? Voluntários ou não sei como que é a configuração total. Aliás, eu acabei não falando, né? Esse trabalho foi não concluindo de verdade. A empresa nos chamou e, portanto, nós temos uma associação. Estávamos lá. Exatamente, né? Para além da igreja, nós temos uma outra personalidade jurídica, que é uma associação chamada Associação Aviva, que presta esse serviço, que é um serviço, portanto, subvencionado. Então, é um baita privilégio, porque a gente tem um corpo técnico com assistente social. Hoje, o time está um pouquinho menor, mas eu tenho assistente social, tenho sócio-educadores. E aí, entrando na sua pergunta... Sim, voluntariado da igreja. Então, por exemplo, eu tenho psicólogos voluntários que nos dão suporte ali para poder ajudar nesse trabalho de anamnese, de sensibilização dessa turma para aceitar essas ofertas, né, dos possíveis encaminhamentos que nós temos. Vez por outra, junta o grupo de jovens e vai lá. E aí tem um momento de espiritualidade mesmo com essa turma, com uma reflexão bíblica, com entoação de cânticos ali. É impressionante como a turma conhece todo o nosso repertório bíblico e também do nosso cancioneiro, né? É impressionante. Vez por outra chega, me presta o violão aqui, aí você vai descobrir que o cara teve toda uma vivência na igreja, que fez parte do grupo de louvor, que já... enfim, ontem, por exemplo, só para ilustrar isso que eu estou falando, nós conseguimos encaminhar na terça-feira da semana passada 5 pessoas
esse movimento é normal, mas aí eu quero falar de uma pessoa específica para o tratamento na minha comunidade terapêutica. Mas um deles, que eu não vou citar o nome aqui porque eu ainda não tenho autorização dele, era uma pessoa bastante complicada no nosso convívio ali. Ali é uma área de convivência aberta, que inclusive a pessoa chega lá simplesmente para sentar, tomar uma água apenas, e aí a partir daí a gente vai criando o relacionamento e fortalecendo o vínculo com ele. Mas esse camarada, muito duro, ele marcava de ir, não ia, muito complicado. Inclusive, o manejo com a minha equipe é bem complexo, porque você tem que ser resiliente, tolerante e entender que é assim mesmo. Não adianta você se fechar também e falar, esse com esse aí, eu não vou lidar mais. Esse não vale a pena. Esse não vale a pena. Nossa, que isso. E aí sempre trazer a nossa perspectiva do relacionamento com Deus. Todos os dias, nós somos perdoados. Ele continua. As misericórdias do Senhor se renovam. Cada manhã. Exatamente. E esse camarada foi, finalmente. Mas tava ali iracundo no dia fechado. E a nossa preocupação é, ok, será que ele vai ficar? Porque é um encaminhamento voluntário. Você não pode prender e falar, você não sai daqui enquanto não terminar. Exatamente, não mantém a base medicamentosa, nada disso. E graças a Deus, a pessoa que coordena a casa é um pastor também, é terapeuta, e eu passei o quadro para ele, ele teve uma atenção especial com esse rapaz. E uma semana, e aí ele também tinha essa preocupação no primeiro momento, ele teve um approach com ele no dia seguinte que já fez com que ele se situasse melhor. E ontem eles me mandaram um vídeo dele participando das atividades ali, totalmente engajado. Liguei para ele ontem também, me agradeceu e reconheceu, né, que ele estava lidando de uma forma, no primeiro momento, inapropriada no relacionamento conosco, com a equipe. Então é muito desafiador, mas gratificante. Esses momentos realmente são muito gratificantes. O Senhor, eu já tive essas experiências. Eu lembro do primeiro pastorado meu, umas coisas difíceis de tratar, né? A igreja presbiteriana, você sabe, trabalha com conselho, né? Não, todas as igrejas acabam tendo uma espécie de conselho. Não dá para você fazer tudo com a assembleia, né? Claro. É impossível. Mas então, e tinha cada caso pesado, mas de vez em quando o Senhor mandava aquelas historinhas assim que eu conto de testemunho até hoje no sermão, porque assim, coisa marcante, uma delícia que você fala, isso aí valeu tudo que eu passei até aqui. Você tem caso de gente que está envolvido no ministério, que saiu de lá e agora coopera? Sim, já tivemos alguns de pessoas que acabaram não só saindo dessa condição, mas depois se entregaram verdadeiramente a Cristo e passaram a fazer parte da membresia da igreja. Quando isso acontece é uma alegria muito grande. A agenda não é essa, mas enfim, isso é algo que óbvio nós desejamos, e quando acontece é muito especial, e que passaram a desenvolver o ministério. No grupo de apoio, por exemplo, que eu coordeno a dependentes químicos e familiares, hoje 90% do grupo de trabalho, ou da liderança, como nós tratamos no nosso meio, passou pelo processo nesse ministério e hoje está ali servindo e fazendo diferença na vida de quem hoje passa pela mesma condição que ele esteve no passado. Interessante, o senhor falou que ainda que a agenda não seja essa, isso teve como efeito, acabou chegando. Aí eu aproveito já. Qual seria então a agenda desse ministério ou desse trabalho? Ele é realmente, vamos dizer assim, pura e simplesmente a ajuda ou assistência social, psicológica, médica, ou ele é um meio para um fim? Eu sei que a ajuda imediata é servir essas pessoas nessa situação e tentar ajudá-las nessa condição. Mas esse é o fim ou é um meio? Essa é uma pergunta. O fim sempre e para nós cristãos, redimir essa pessoa. Fazer com que ela tenha um encontro com o Criador, com Cristo.
Claro, quando eu falo que a agenda não é essa, não é que eu quero que todo mundo vá fazer parte da membresia da igreja, não é Pode que eu quero... Pode ser mesmo de outra igreja. Não é meio tá de tudo certo, né, e quando, por exemplo, a pessoa tem um núcleo familiar em outro... A gente, inclusive, estimula, e se tiver algum conhecido lá de alguma outra igreja, vai lá e procura essa pessoa, por favor. Não quero que você fique atravessando a cidade para vir aqui. A ideia não é essa. Mas, com certeza, a nossa agenda, o nosso objetivo é fazer com que essa pessoa não só tenha a sua condição social melhorada, mas que ela seja alcançada de forma integral. Até porque isso é uma coisa que a gente sabe que é permanente mesmo, né? Porque Exato. Você trabalha com recuperação, a pessoa recupera, alguns voltam para droga, daí recupera, volta para droga, então a gente fica assim meio... poderia alguém ficar desanimado, claro. Que adianta fazer um negócio desse, mas está certo, tudo bem. Mas alguns se recuperam, mas o que nós sabemos que é permanente é realmente a pessoa encontrar com Cristo, porque isso é pela eternidade e tudo mais. E isso era uma das coisas que eu ia perguntar, que o Pablo já colocou bem, porque eu lembro desde menino que às vezes as pessoas falam assim, você vê alguém morrendo de fome, você vai abrir a Bíblia e falar de Jesus para ele, ou você vai dar um pão para ele? É uma pergunta interessante, mas ela é capciosa, né? Porque, na verdade... te obriga a uma alternativa. Então, porque, claro, se o cara tá literalmente morrendo de fome, eu vou dar um suco, vou dar uma vitamina na veia, ou se seja, você falar qualquer de coisa, qualquer coisa para ele, mesmo que seja de Jesus, ele com o estômago vazio, a possibilidade dele reter essa informação é muito pequena. Mas às vezes tem lugares que a gente olha e você fala, eu acho que, mas nesse caso foi o pão e continua sendo pão e é só o pão, não tem mais nada, né? Sim. Porque o próprio testemunho de quem trabalha com isso, que é cristão, já é não é a pregação em si, no sentido completo da palavra, mas tem que ser vindo de pessoas cristãs e tal. Então, quem está ali carente fala, poxa, afinal o evangelho faz alguma coisa na vida dessas pessoas, que infelizmente nós temos muitas pessoas que se dizem alcançadas pelo evangelho e que são uma vergonha no mundo. Isso está na Bíblia, isso não é hoje, está desde os antigos tempos, não temos aí. Mas tem que ter... Acho que Paulo falou um pouquinho sobre isso em alguns momentos. Deve ter dado escapado, assim, né, de repente, tudo. Mas o que nós vemos claro, a necessidade primeira e básica nossa é pregar o evangelho com a nossa vida, nossas palavras. E nós temos que levar esse evangelho de salvação, né? Porque senão não adianta nada. O cara pode ficar bonitinho, constituir família, consegue um patrimônio, fica numa situação estável, aceito pela sociedade, mas vai morrer sem Jesus. Isso. Então, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado... Tem que estar junto com a outra, né? Principalmente na aproximação a essa pessoa, nos demonstrarmos interessados por ela. Ótimo. Autenticamente. Exatamente. Porque ela percebe. Isso. Porque senão a nossa ação passa a ser interesseira. Exatamente. No cumprimento da nossa agenda apenas. Então, a nossa agenda é levar a Cristo, é redimir essa pessoa, mas eu não posso me aproveitar de uma situação de vulnerabilidade dessa pessoa para cumprir essa agenda. E eu acho, e cada vez mais eu creio nessa afirmação, que atendê-la nas suas necessidades é uma ação evangelizadora. É isso. Para além da possibilidade de se estabelecer ali a ação proselitista, de falar, de apresentar o plano de salvação e dar a ela a opção de escolha, de seguir esse caminho ou não. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu já usei esse termo. E a gente ainda ouve muitas vezes, né? A ação social é uma isca para a apresentação do evangelho. Não. Isso é desonesto. É vida nossa, deveria ser nossa Exatamente, vida, né? Exatamente. E até porque se fosse essa isca, como dizem, se a pessoa não atende a sua expectativa de que ela... Você simplesmente a descarta. Exatamente, como se ela não tivesse como ainda se ela não fome, tivesse valor, exatamente. como se ela não tivesse frio, outras tantas Mais do que isso, como se aquele sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás não fosse por ela também. Exatamente. E ela, como se ela não fosse imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E como a gente estava falando aqui, a gente, da nossa perspectiva, essa é uma pessoa que está nessa condição, mas a questão da dignidade, ver essa pessoa nessa situação, deveria em si nos comover, porque ela é tão
tão imagem e semelhança de Deus quanto eu, ela tem carências também e que precisam ser supridas, por assim dizer. Tem alguma dificuldade? A gente precisa constatar. Às vezes é questão de drogas, às vezes é questão de abandono, às vezes é questão de, sei lá, qualquer outro tipo. E aí a gente vai tentar lidar, que é esse complexo, né, que existe aí nesse trabalho, para tentar atingir essas áreas de maneira integral. Mas ainda que a pessoa, uma apresentação que você tenha do evangelho, ela não aceite, ou ela seja resistente, até teve a resistência da questão da internação e tudo mais, pode haver, e há resistência ao evangelho, e você não pode simplesmente, então a gente não vai mais conversar, então a gente acaba o nosso serviço por aqui. Isso seria desumano, isso seria anticristão, inclusive, porque não faz parte do amor, né? Do amor que nós devemos manter. É verdade. A igreja que o pastor está no ambiente da igreja, ao contrário da sua. Quer dizer, é uma igreja evidente que tem pessoas carentes, certo? Mas que não convive com essa realidade. Você não abre a porta da igreja ou você tem que passar por cima de alguém deitado na rua para entrar na igreja. Eu estou exagerando lá, mas a região lá da Mufarrege, eu sei que tem muito isso, né? Sim. Como a Igreja Presbiteriana Unida, da nossa denominação, que ficava na Rua Oveste, fica uma igreja secular, e ali simplesmente teve o horário que eles não podiam mais abrir a igreja. Não tinha como chegar dentro da igreja. O fluxo ficou exatamente na frente da igreja durante um tempo. Você não passava por ali. Sofreu um pouquinho. Não porque as pessoas batiam em você, mas porque você não tinha espaço para passar. Não tinha como as pessoas passarem para lá. Saíram, voltaram agora, está funcionando, mas nós não temos. A nossa igreja local, por exemplo, não tem essa questão, né? Mas nós sabemos que isso é um dever que nós temos que ter essa sensibilidade. E é evidente, você de repente é uma pessoa num alto conforto, a nossa região é mais caracterizada por causa disso, né? Os apartamentos, as coisas tem mais conforto, tem mais condições e tudo, mas também é uma pessoa tremendamente carente. Claro que o jeito de chegar aqui é diferente do jeito de chegar ali. O jeito como você vai comunicar aqui é diferente do que é ali. E realmente, a gente não pode ter um princípio proselitista no sentido assim de a minha igreja, se não vem para a minha igreja, foi para outra igreja, não valeu. Não é isso. Mas a questão do Evangelho de Jesus, então a nossa vida, ela acaba sendo proselitista no sentido assim que eu estou vivendo Jesus. Sim, com testemunho. E aí você olha para mim e fala que você é diferente. Por que você é diferente? E aí nós vamos falando. É claro que a palavra da salvação está aqui. E um crente ele tem que ter essa sensibilidade. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu acho isso maravilhoso. Sem fazer juízo de valor, só uma pergunta. Vocês têm algum contato, algum conhecimento da Missão Vida? Não, pelo menos eu tenho a referência, mas não... Eu conheci o pastor fundador há muitos anos atrás, e ele faz um trabalho com pessoas de situação de rua, e ele abriu em Goiás um lugar onde as pessoas que queriam ir lá para tratamento da questão de dependência química e tal, mas também havia toda uma tentativa, era um acampamento. Certo, era um acampamento. Vocês não têm nada parecido assim da igreja de vocês, num lugar que a pessoa pode sair, possa trabalhar, ou estudar, ou fazer um aperfeiçoamento, ou qualquer coisa assim? Hoje nós temos parcerias com comunidades terapêuticas, e aí não é só feito o encaminhamento, mas o acompanhamento da pessoa enquanto ela está lá, e até no âmbito desse projeto, a própria assistente social, então, por exemplo, domingo agora estou indo na visita que é oferecida às famílias, né, para poder, inclusive, trazer esse approach espiritual ali, trazer uma reflexão bíblica para a turma, e a gente faz o acompanhamento permanente. Visando o pós, essa camarada vai sair desse lugar. Esse é o objetivo. E como é que faz? Aí já vamos tentando costurar o restabelecimento do vínculo com a família. Quem não tem essa possibilidade, como é que a gente pode fazer? Aluga um espaço. Nós ainda não temos, e aí é algo que a gente estamos perseguindo nesse momento, um espaço para acolhê-los nesse período. Exatamente, para moradia, que seja um espaço de transição, de passagem, mas é extremamente importante, porque esse camarada sai do tratamento, se ele volta para o mesmo lugar onde ele estava, fatalmente ele vai voltar à vida pregressa, ao uso, a pequenas a criminalidade, seja, né, a forma de que ele achou ali
para a vivência. Mas respondendo objetivamente sua pergunta, não, nós não temos esse espaço, mas temos essas alternativas com entidades parceiras. Eu só queria voltar a um ponto da sua reflexão anterior, dizendo que o bairro onde nós estamos, e isso é muito comum em São Paulo, não é só o nosso bairro, ele é meio que um microcosmo do que é o Brasil. Então você vê toda essa complexidade social no mesmo espaço ali, num raio de 2 quilômetros apenas. Do miserável ao, não sei se bilionário ali, mas milionário com certeza. Então, ali, inclusive, a geografia é muito interessante, porque nós temos a Avenida Doutor Gastão Vidigal, que é onde tem as concessionárias e o CEAGESP ali, que divide né, a camada pobre da camada mais abastada do bairro. O bairro passou por uma transformação muito grande. É um boom em São Paulo. Exatamente. Terrível, né? Considerado hoje, inclusive, a nova Moema, tal, porque tinham muitos galpões e ainda terrenos disponíveis para construção, e o bairro está se verticalizando numa velocidade absurda. E isso traz esses não vai conflitos. Acabar expulsando um pouco. Se bem que o CEAGESP continua a existir, tudo bem, mas é uma âncora lá, mas não acaba expulsando um pouco, porque eu vejo essas construções acabam tirando o espaço da turma, não sei. É que como lá, né, tem essa divisão, fica muito delimitado. Então, hoje, inclusive, as iniciativas estão se aproximando mais do outro lado da avenida, onde está o CEAGESP mesmo, você já tem alguns condomínios havia uma ideia que de naturalmente, exatamente, acaba sim tirando essa população. Mas você tem 2 comunidades ali já instaladas, consolidadas, esses espaços do Portão 9 e 10 do CEAGESP ali, essa comunidade também, que é a população em situação de rua, está bem consolidada ali já há muito tempo. Mas o que, para mim, é muito natural é olhar para essa turma. Essa é a minha vocação, esse é meu chamado, é nessa área que eu atuo desde sempre. Mas eu tenho pedido a Deus também a sensibilidade para olhar para essa turma dos apartamentos. Porque muitas vezes o meu olhar era só quando tem um momento de conflito, quando eles, por exemplo, querem impedir a construção de moradia popular para as 2 comunidades. Vai desvalorizar o quando deles, eles querem simplesmente varrer a turma em situação de rua como se fosse parte do mobiliário ou do lixo da cidade e não dão um encaminhamento razoável. Ninguém quer pessoas morando dessa forma. Eu não estou aqui defendendo essa condição, muito pelo contrário. Mas nós não podemos simplesmente alocar as pessoas de um lado para o outro, resolvendo o problema do nosso espaço, na nossa perspectiva, e não resolvendo o problema da pessoa que está nessa situação. Isso. Não dá para ser dessa forma. Mas um dado que me chama muita atenção é que quando a gente olha, por exemplo, para os suicídios que acontecem no bairro, não é da população em situação de rua. Isso é uma coisa que... Quando você olha a escala de pessoas em situação de drogadição, ok, quem está na rua, quase que 100% dessa população faz uso de alguma substância, mesmo que seja as lícitas, como o álcool. Mas nós acolhemos no grupo de apoio a dependentes químicos muitas pessoas desses lugares, dos apartamentos, e que, portanto, também precisam desse acolhimento, portanto, precisam desse olhar, portanto, também estão vulneráveis do ponto de vista social, talvez não do ponto financeiramente falando, mas eles também precisam dessa redenção. Eles também precisam desse encontro com o Criador, restaurar, né, a sua imagem e semelhança com o Criador. Então, isso é interessante porque esse tipo de movimento, ele não mesmo que seja sem palavras, sem discursos, ele não promove então aquele tipo de olha lá os ruins, olha os maus. Eles têm as suas condições também, que como ficou evidente, ou pelo menos em 2 casos aí que se disse, a questão de drogas, questões de suicídio, mostram que essas pessoas também têm uma carência. Sim. E essa carência pode ser alcançada por pessoas, inclusive como vocês, que estão no foco de atenção nas pessoas que não têm condições, talvez, financeiras e sociais, tais como
mas ao mesmo tempo estão dispostos e disponíveis. Isso é muito interessante porque você não cria aquele ambiente de nós contra eles e eles contra nós, rivalizando ainda mais. E já existe esse distanciamento natural, por assim dizer, físico, material. Então, por que acentuar, né? É porque nós acentuaríamos esse distanciamento de eles são os ruins, nós aqui somos as vítimas, como se eles também não fossem vítimas de algumas coisas. Com as suas circunstâncias óbvias, diferentes, mas que eu achei muito interessante porque às vezes o que se vê é nós contra eles. E aí você fragiliza, você fragmenta. Numa sociedade já é fragmentada como a nossa, eu penso, pelo menos culturalmente falando, politicamente falando, por que não? Que é um elemento que ainda está bem efervescente. E aí se você acentua, aí realmente você... Se eles saem depois, eles vão sempre sair depois, mas eles são ruins, eles são os vilões, eles são os maus. Eu que sou o bonzinho. Eu que sofri. Então, eu acho que isso também não é bom. De verdade, na perspectiva de cada um, todo mundo pode se colocar nesse lugar, né? Perfeito. É isso. É o orgulho, o ego humano, né? Exato. E o que eu acho lindo como oportunidade é que a igreja tem esse potencial de catalisar todo mundo. Alcança. Exato. Quer alcançar então, todos. Então, quem chega... Nós temos uma estrutura maravilhosa na nossa igreja. Física. Física. Então, quando você chega, tudo organizado, bonito, é um lugar que realmente chama muita atenção. Isso é muito bacana, porque tanto a pessoa que vem de uma camada social, que está acostumado com esse tipo de espaço, ele fala, uau, que bacana. É um lugar confortável, é um lugar em que eu me sinto bem aqui. Mas também, para quem está desorganizado, para quem está em situação de rua, quando entra ali, vai tomar um banho e vai no banheiro limpo... Ele começa Senta numa cadeira confortável, a ou criar parâmetros ou a lembrar, né, a resgatar coisas que ele tinha no passado e que a vida, né, as escolhas que ele fez o levou a uma situação de total miséria e a não ter mais. E, para além dessa questão do espaço físico, a gente tem... graças a Deus, uma diversidade mesmo de trabalhos e de líderes ali que faz com que, de fato, a igreja seja um espaço bem heterogêneo do ponto de vista social. Ajuda profissional, ajuda médica, então, ajuda você tem todas as camadas sociais ali no mesmo espaço. É fácil? Claro que não. Parece que eu estou contando aqui algo... Não, isso traz muitos desafios. E conflitos, com certeza. Sim, certamente. Com certeza. Então, por exemplo, quando nós estávamos lá acolhendo o debate para a construção dessas moradias populares, que eu fiz menção, tem um deflagrado nesse momento, inclusive o proponente é a própria Votorantim, um projeto de intervenção urbana que prevê a construção de moradia popular para as duas comunidades que ainda tem no bairro. A comunidade da Linha e a comunidade do 9. E tem um Singapura lá também que vai passar no âmbito desse projeto por uma revitalização, porque passou por uma série uma transformação realmente ali no condomínio, como aconteceu com a maioria dos Singapuras na cidade de São Paulo. Muito que bem. No primeiro momento, era previsto a construção de unidades no próprio terreno da Votorantim, onde as comunidades estão no entorno, que é um terreno, inclusive, que nós realizamos os mutirões de atendimento social quando a igreja sai do seu espaço, a história que eu contei no início aqui da nossa conversa. E também numa zona especial de interesse social que fica já do outro lado da avenida, vocês lembram que eu contei um pouquinho da geografia, na Avenida Imperatriz Leopoldina, que era uma antiga garagem da extinta CMTC, que virou hoje um espaço da CET que não serve para nada, tá lá parado. E como ter Parque Vila Lobos ali do lado, não precisa tecnicamente falar, nós precisamos fazer isso aqui, um parque. Não que exatamente. São Paulo não, tem mas assim, isso assim, no plano diretor da cidade, está estabelecido, tem que ter moradia de interesse social nesse espaço. Entendi. Tem que ter parque, tem que ter equipamento social, mas tem que ter, eu não lembro qual é o percentual, moradia social nesse espaço. Não há negociação quanto a isso. Claro que há, se o legislativo mudar, sempre tem possibilidade. Mas enfim, por enquanto, nesse momento, isso está estabelecido. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, houve uma resistência desse lado do bairro
da construção de moradia. E dentro da igreja também não? Desculpa. Sim, é por isso que eu estou trazendo um exemplo. Tá. Por quê? Uma das estratégias, por exemplo, foi levar as audiências públicas para bem longe, para a comunidade não participar da audiência pública. Que coisa, hein? E aí nós fazemos parte também de um fórum social, que as reuniões acontecem na igreja, chama Fórum Social Leopoldina, que discute as questões do bairro, traz a assistência social, a saúde, e também o terceiro setor e a sociedade civil ali, para todo mundo sentar numa roda e projetar e incidir. Tem muitas conquistas que esse fórum trouxe. Hoje tem um CAPS no bairro por causa do fórum. Hoje tem um Atende no bairro por causa do fórum e outras conquistas. Mas de certa forma, dentro da igreja, a gente ficou muito claro ali quem era contra, quem é a favor, certo. Quem resistia e quem... E foi lindo, está sendo de verdade lindo. Hoje o projeto acabou se desenrolando porque depois da alteração do plano diretor no ano passado, a proporcionalidade, o potencial construtivo, ou seja, na cidade toda hoje você pode verticalizar mais, e aí tem todos os percentuais de acordo com o bairro, de acordo com topografia, etc. e tal. E isso fez com que nesse terreno, que é do lado da comunidade, você pudesse fazer prédios mais altos e não será mais necessário usar esse outro terreno. Vai continuar tendo moradia popular lá, mas no outro modelo, Minha Casa Minha Vida, tal, subsidiada, etc. e tal, e não será a comunidade que vai se deslocar para esse espaço. Isso acabou desembaraçando todo o imbróglio que tinha ali em torno da realização desse projeto, que está andando, graças a Deus. Agora já está em fase de lançar o edital, porque ele é na lógica da parceria público-privada, né? O privado que executa e tem toda uma questão de isenção fiscal, tal, aquela coisa toda. Sim. Mas assim, essas diferenças por conta da diversidade se instaurou ali dentro e a gente vai mediando e acomodando longe, né? E eu acho que é uma oportunidade também de conversar com quem tem uma opinião divergente. Ótimo. E trazer de fato com diálogo, com argumento, com dados, com fatos, né? E não com essa loucura que é a polarização que você, inclusive, trouxe aqui na sua fala, tem hoje, que as pessoas, né, eu acredito que isso por conta da agenda. Afina, né? Bem, né, a coisa, deixa mais precisa. Às vezes um toca num ponto que não é necessariamente que ele é contrário ao projeto, mas ele vê uma fragilidade que o outro não vê, ou vê uma lacuna que o outro não vê, e isso ajuda a afinar o negócio para ser assertivo. Eu acredito que seria isso, mais ou menos. Ou ter uma opinião formada em sofisma, em mentira. Inclusive isso, exato. Que pode ser desfeito. E que você tem uma oportunidade de conversar com essa pessoa e trazer os elementos. E ouvi-la também, entender. A gente tem que ter empatia. Senão... Nós não somos donos da razão. Exatamente. Nós estamos conversando, eu com o Pablo, esses dias, né, no âmbito da igreja, né, das nossas necessidades, e falando sobre algumas coisas que são importantes, né? A minha igreja, particularmente, no bairro que está colocado, mas não é uma igreja de milionários, como alguns podem pensar que é e tal. Então, mas é linda, hein? É linda. Puxa vida. Quem fez aquela construção lá, quem bolou aquilo, foi maravilhoso. Eu acho que nós temos um salão de culto mais bonito de São Paulo. E não estou falando de orgulho, estou falando de coisa... Porque é simples, é clean. E você tem razão. Mas independente disso, que eu falo assim, a Bíblia traz para nós, e a nossa, agora sim vou falar um pouco de teologia, a nossa teologia, nossos princípios de doutrina e a nossa fundamentação teológica, sem debate teológico, né? Eu sei que a Batista também é o mesmo fundamento. Mas debate doutrinário. Não é isso, eu não estou catequizando ninguém, não. Mas os nossos princípios, inclusive o tal do João Calvino, né? Ele sempre propugnou por uma coisa, dizem que ele é o feitor do capitalismo, né? Eu dou risada. A pessoa não lê Calvino e fica falando as coisas como... O cara inventou o capitalismo. Não, enfim, deixa pra lá, não é assunto aqui. Mas a verdade é assim, nós precisamos saber que aquilo que Deus nos dá, e está lá em Coríntios, se Deus me deu alguma coisa e me deu a mais do que o basicão que eu necessito, eu devia... Não tem nada de comunismo, de não sei o quê, mas hoje nós vivemos uma sociedade tão difícil ideologicamente que você fala uma coisa, você é isso. Você fala outra coisa, você é isso.
E nós temos que entender que nós temos uma palavra de Deus, tem um ensino do Senhor. Aqui não tem ideologia de esquerda, de direita, de centro, sei lá, de cima, de baixo, não. Aqui tem o que Deus mandou nós fazermos. O Senhor fala que nós não temos nada, tudo que está em nossas mãos pertence a Deus. Nós vamos ter que dar conta de cada minúscula partícula do que Deus colocou em nossa mão. E nós temos que pensar o que fazemos com isso. Não é pecado você viajar para o exterior, não é pecado você comprar um carro melhor, não é pecado você vender sua casa aqui, comprar uma casa no campo, num lugar maravilhoso, na beira da praia. Não é que isso seja pecado. A gente devia pensar muito no que nós fazemos e ter esse olhar generoso, um olhar como de Cristo, né? Porque Cristo olhava e olhava as pessoas e ele tinha um sentimento que está escrito na Bíblia, nos momentos lá, que ele vê como ovelhas que não têm pastor. Eles estão precisando, estão carentes. Pode estar num apartamento de 550 metros quadrados. Exatamente. Pode estar no Minha Casa Minha Vida de 18 metros quadrados. Não, 18 metros é pouco, mas de 22 tem. Então, nós precisamos olhar, ajudar quem está passando fome, ajudar quem precisa de um corte de cabelo, precisa de uma roupa limpa, quer tomar um banho, ou precisa encontrar a família outra vez. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que entender que o objetivo principal é, como você falou num determinado momento lá no começo do papo, é redenção. É resgatar essa pessoa, dar a essa pessoa esperança, uma esperança verdadeira, fundamental. Então, eu vejo isso como uma coisa maravilhosa. Às vezes o pessoal fala assim, a igreja não devia ter um braço missionário. Ela é missionária, é verdade. A igreja não devia ter um braço social, ela é social, essa né? Devia fala ser assim, né? Tem me inquietado muito. E nós temos, eu sou do departamento de missões, mas isso cada vez mais me incomoda. Ser um departamento e, assim, isso devia ser o status quo da igreja, é o que ela é. Exatamente. É o que ela é. Uma agência, enfim, de alcance e transformação, de redenção das pessoas. Às vezes há um desvio, né? Então você fala, a igreja tem que ter uma vida mais integral, mas daí você vira uma missão integral que fica só na missão integral. Então não é mais quer dizer, assistência por que nós temos essa tendência de levar um negócio para um lado completamente diferente, né? É verdade. Mas é isso. Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu queria tentar provocar só para no sentido... Não provoca demais, não, porque o tempo está curto. Que negócio é esse, rapaz? Você quer me provocar? Eu quero. Me traz aqui, exatamente. Na verdade, eu queria provocar aqueles que nos acompanham justamente porque, como o senhor tem experiência nessa área, de repente dá algumas dicas para alguém que gosta, que pensa nessa área, às vezes está em outra cidade, em outra circunstância, talvez um trabalho bem menor, mais enxuto em termos de demanda, mas que gostaria de tentar movimentar a igreja ou se dispor a isso. Ou até quem está em São Paulo, de repente, não consegue montar, mas gostaria de entrar com vocês, por exemplo, ser parceiro, se envolver. Você pode dar algumas... Claro. Tanto com o trabalho de vocês, quanto em outros lugares para implementação? Vou começar de trás para frente. Em primeiro lugar, quem tem o interesse de conhecer... E aí nós, humildemente, estamos, né, no estado da arte, mas já tem uma contribuição. Alguma contribuição, um tempo, isso. Alguma experiência que pode ser compartilhada. Isso é nosso. Quem quiser, por favor, entre em contato conosco. O Instagram da igreja aí, a Church, o meu, Daniel Beltrão Alves, e aí a gente deixa os links aqui para que você possa fazer contato conosco, conhecer um pouco mais os trabalhos e todo conhecimento adquirido e acumulado é nosso. O editor já sinalizou para mim ali, ele vai colocar, você que está vendo aí, vai estar aí na... Bacana. Tá, depois que for editado tudo, vai estar aí. Bacana. E normalmente, quem tem essa inquietação, quem tem a vontade de realizar trabalhos dessa natureza, ou é porque já passou por isso, ou é porque tem alguém no seu entorno. A minha orientação sempre começa a fazer o que é possível, como as irmãs que... Tinha cobertores no porta-mala do carro. Por quê? Porque elas não estão simplesmente passando pela cidade, elas estão atentas, olhando a dor de quem está passando por algum tipo de dificuldade. Né? Isso, sensibilidade. Exatamente. Então começa, sabe?
o pastor Fernando falou, uma ação tão pequena. Não é pequena para nós. Um cobertor, para ela, sei lá, custou 15, 20, 30 reais. Para ela, talvez não tenha feito muita diferença no seu orçamento. Pra quem recebe, mas para quem recebeu o cobertor, sabe? E é muito interessante nessas interações que, para além de suprir uma necessidade, a necessidade real, nesse caso do frio que a pessoa está passando... o fato dela ter sido notada, isso realmente marca. São os invisíveis que o pessoal fala, exatamente. Né? Então, isso, com certeza, faz toda a diferença. E eu penso que a igreja, como tendo a responsabilidade de trazer o reino, eu gosto do paradigma que Paulo estabelece, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ela não pode estar... nem alheia e nem alienada a essas questões que estão postas no seu entorno. Então, começa fazendo, busca interagir com quem já está fazendo. Então, nós também, e aí é algo muito próprio da igreja, nós gostamos de reinventar a roda, nós gostamos de muitas vezes dar respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Então, sabe, vai fazer algo que talvez tenha sido o maior ensinamento de Cristo e que nós pouco falamos sobre, que é encarnar as situações. Então, às vezes, nós queremos... Empatia. Sabe, a gente quer dar resposta de longe, sem chegar lá e conhecer, sem tocar nas pessoas, até medo de tocar. Sem perguntar para elas o que elas estão querendo. A gente quer impor. Ele está nessa situação, então tá bom, você precisa de um trabalho, você precisa... E precisa de fato, mas tem que ser uma construção. Você não pode impor a alguém que é a terceira geração... Inclusive. Que está na rua e que não tem essa referência. Ele não sabe o que é ganhar a vida através do trabalho. Ele não teve educação. Não sabe o que é sentar no banco escolar. Ele não sabe o que é sentar no banco escolar. Ele não sabe o que é comer de garfo e faca. Ele não sabe o que é ter uma frequência diária de tomar banho. Ele não sabe se autocuidar na nossa perspectiva. Então, assim, leva tempo, dá trabalho fazer essa construção. Então, se eu puder dar, né, alguma recomendação, primeiro, interaja de verdade com essas pessoas que o Espírito tem te incomodado a fazer algum tipo de ação por elas. E segundo, vai procurar iniciativas que já estão postas, procure parcerias, procure o poder público para já começar de uma forma que você vai, com certeza, não passar, né, os mesmos problemas que essas organizações, que essas iniciativas tiveram, que já estão dirimidos, que você já pode sair à frente. Muito bom. Pastor Daniel, meu tempo acabou. Mas eu acho que eu vou ter que chamar você aqui, porque, além de tudo isso, vocês não sabem, mas ele tem um trabalho também com crianças. Nós não falamos disso ainda. Quem sabe a gente vai ter outro papo e a gente pode falar sobre esse trabalho com as crianças e tudo mais. Mas foi muito bom. Foi muito Obrigado. Bom. Eu tenho que parar por causa dos tempos aqui. O tal do Arthur, que é nosso amigo comum, ele é que é responsável de colocar na rádio. Então ele falou, 57 minutos, já chegou em 58. Mas ele fala de boa, ele não briga, né? Eu não posso falar mal do Arthur de jeito nenhum. Mas querido, muito prazer te conhecer, muito bom prazer conhecer esse trabalho. Quem sabe um dia a gente não aparece lá pra bater uns papos lá. Puxa vida. Não na internet, bater uns papos mesmo e ver o que tá sendo feito. Vai ser uma honra. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Leve a nosso agradecimento por esse trabalho. Pablo, legal que você está aqui. Ótimo. Deus te abençoe também, viu? Amém. E você que está nos escutando, lembra, toda semana um programa novo no ar, né? Então você nos acompanha, baixa aí o aplicativo do Telmídia, é gratuito. Se você quiser cooperar com a gente, tem outras maneiras, mas você pode baixar aí e nos assistir com uma certa frequência. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.